Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí para mais um assunto da nossa disciplina. Pessoal, como nós estamos nesse momento, né, de retomada, de revisão de alguns assuntos que nós vimos aí na série passada, lá no ensino fundamental, hoje também vamos continuar, né? E aí nós estávamos discutindo sobre esse período do século XX, nós falamos aí sobre a Primeira Guerra Mundial, né, sobre esses regimes totalitários, e claro que a gente precisa falar, né, no que culminou aí na Segunda Guerra Mundial, ok? Então, o nosso assunto de hoje é a Segunda Guerra Mundial. Para a gente começar a discutir, a gente tem uma imagem aqui, né, uma pintura, né, uma pintura aí de óleo, né, de uma tela, uma representação, que a gente tem como nome Caim, né, representa aí Caim ou Hitler no inferno, né? Então, essa representação é muito significativa porque ela vai retratar, ela é feita em 1944, né? Hitler, então, é rodeado aí por ossos, né? E esses ossos, eles vêm, então, para remeter o número de pessoas que foram mortas, né, nesse conflito. A gente sabe que Hitler, ele foi um dos grandes, né, causador de muitas mortes, do genocídio, né, de judeus, do extermínio dessa população, né? Então a gente tem aí essa representação, né? Porque como eu disse para vocês, a gente tem a Primeira Grande Guerra, porque até aquele momento a humanidade não tinha vivenciado um conflito onde vários países, né, de várias localidades tinham entrado, né, para o conflito, para guerrear. Mas como aconteceu uma guerra maior, claro que agora a gente tem a Segunda Grande Guerra. Então, por isso que a gente tem a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, os números de mortos, eles foram bem maiores, tá, pessoal? Mas vamos, né, entender um pouco aí dos contextos históricos, né, os acontecimentos. A Segunda Guerra Mundial, ela vai de 1939 a 1945, né? E é um conjunto bélico onde vai envolver cerca de 58 países de várias regiões, então, do nosso planeta Terra. Produziu uma brutalidade assustadora de cerca de 55 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 20 milhões de órfãos e 190 milhões de refugiados, né? Então, é um número, né? É um número muito assustador, é muito devastado a humanidade, então ela vai sofrer muitas percas, uma baixa muito grande, como a gente vê aí, além de muitos mortos, milhões de feridos, milhões de órfãos e milhões também de refugiados, né? Então, tudo que a humanidade menos quer que aconteça, de fato, é uma terceira guerra, né? E a Segunda Guerra, ela mostra aí que o poder das armas, então, é bem brutal. Então, a gente vai, então, pessoal, para as questões que se formam, né? A gente tem dois blocos, assim como a Primeira Guerra, formados por países. Nós vamos ter os aliados, onde nós teremos, então, os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e a França, né? A União Soviética e os Estados Unidos, eles entram depois, e o eixo, que é a Alemanha, a Itália e o Japão, né? Então, nós vamos ter esses dois blocos rivais, antagônicos, né? Que vão, então, de fato, aí, trazer toda essa questão bélica, tá bom, pessoal, para esse grande conflito, ok? E aí, então, nós vamos para os antecedentes, né? Nós temos as feridas das guerras, dessa grande guerra, a Primeira Grande Guerra, principalmente aí por conta da Alemanha, né? Uma Alemanha ferida da Primeira Guerra Mundial, então ela vem humilhada e por conta da redução do exército, dívidas, né? A gente tem também a fragilidade da Liga das Nações, né? Uma liga que surgiu, mas ela não foi capaz, né, de manter o objetivo que ela foi criada, né, que foi a paz. A gente tem o expansionismo dessas ditaduras que vão se formar, a expansão japonesa também, né? O Japão, ele vai ter esse expansionismo aí mesmo no seu continente, né?
com relação aí, a gente tem uma expansão japonesa, uma invasão japonesa na Manchúria, na China, a expansão italiana também na Etiópia, né, na África. A gente tem também essa expansão alemã, né, na Remânia, né, na Áustria, na Polônia. Então, todas essas nações, elas estão em fase de expansão, né? E claro que essa expansão, ela vem junto com o conflito, não é expansão harmônica, né? E aí, então, pessoal, essa primeira fase da guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, nós temos duas fases, né, esses momentos decisivos desse conflito. Nessa primeira fase, que vai de 1939 a 1941, ela é marcada principalmente pela rápida, né, e eficiente, então, ofensiva alemã, com a ocupação de vários países, então, pelas forças nazistas, né? Essa ofensiva alemã é conhecida, então, como a Guerra Relâmpago. Então, assim, rapidamente, o exército alemão, ele toma um território. Ao mesmo tempo, o exército vem por terra, os aviões começam a bombardear os lugares estratégicos de comunicação, né? Os portos são bombardeados, os navios também vêm pelo mar. Então, ao mesmo tempo, aquela localidade, ela é bombardeada, né? Por isso que a gente tem uma guerra relâmpago, uma guerra tão rápido que o inimigo, ele não tem muito tempo de pensar numa contraofensiva, tá, pessoal? E a gente tem aí essa contraofensiva que vai se propagando. A gente tem na Dinamarca, em 1940, a Holanda, a Bélgica, a Noruega, França, e claro que o exército alemão, ele vai, né, conquistando aí esses espaços e esses territórios, ok, pessoal? E aí a gente tem um mapa que mostra, né, esses combates na Europa, aí nesse contexto. E aí a gente pode fazer uma comparação sobre acerca desse território, principalmente esse território alemão, né? Que a gente tem lá em 1939, o território alemão lá em amarelo. Aí a gente vai, né, avançando também com relação aos meses. A gente tem um território também do eixo que se forma, né, o eixo Roma-Berlim. E depois a gente já vê, né, o território ocupado pela Alemanha, né? A gente vê em 39, em roxo, em verde, 1940, em vermelho, 1941, e em 1942 a gente vê em roxo. Então, a gente vê como esse território, né, ele vai sendo expandido por esses outros países que fazem, né, ficam ao redor, e a partir dele vai se propagando, né? Até ele vai tentar chegar na União Soviética, né? Chegar em outros lugares. Então, o exército alemão, ele vai conquistando aí vários territórios, tá bom, pessoal? E aí a gente vai ter também os combates da Inglaterra aí na África, né? A gente vai ter aí, então, resistências europeias, e como eu falei para vocês, a gente vai ter, então, um ataque à União Soviética e aos Estados Unidos em 1941. Só que aí é onde acontecem algumas questões, né? Que aí, com relação a esse ataque à União Soviética, a gente tem umas questões específicas, né? Porque a gente tem um território na União Soviética, a questão do frio, que é muito intenso, né? Então, alguns soldados alemães, eles não estavam acostumados àquela temperatura, aquele território. E a gente tem também, pessoal, questão de alguns tratados, né, que foram firmados, aí que não são respeitados. Então, a gente vai lá para o nosso material, né? A gente tem essa invasão, né, alemã à União Soviética no dia 22 de junho, rompendo, então, esses acordos anteriores. Tropas alemãs invadiram a União Soviética, o que motivou, então, a reação militar soviética contra os nazistas. E também um ataque japonês a Pearl Harbor, né? No dia 7 de dezembro, pressionados pelos embargos econômicos e de fornecimento de petróleo por parte do governo dos Estados Unidos, os japoneses, então, atacaram a base militar estadunidense de Pearl Harbor, no Havaí. E claro que isso faz com que os Estados Unidos entrem, então, na guerra, né? Esse episódio é muito conhecido no cinema, né? E aí os Estados Unidos entram com um grande poderio militar, né? Então, aí, a partir daí, então, a guerra, ela vai ter um outro rumo, né, pessoal? E aí a gente tem aí a segunda fase, que é de 1942 a 1945, né, que é marcado, como eu disse, por a entrada desses países, né, União Soviética e Estados Unidos, e também por essa mundialização desse conflito, tá, pessoal? Com a formação, então,
desses dois blocos aí, esses eixos, né, que se expandem, né, que vão apoiar, então, o eixo, né, e os aliados, tá? E claro que essa fase, então, ela termina com a vitória dos aliados, né? Como eu falei para vocês, por conta aí da entrada dos Estados Unidos e também por conta da vitória dos russos, tá? Eles vão conseguir deter, o exército russo vai deter, então, o avanço dos nazistas, tá? Isso é muito importante, pessoal, na Batalha de Stalingrado, conhecida como Stalingrado, tá? A gente tem essa contraofensiva, né? A gente tem aí a figura de Stalin, que vai dizer nenhum passo para trás, uma batalha aí muito penosa também para os russos, tá, pessoal? Muito importante aí, mais os russos saem vitoriosos, tá? Aí a gente tem os bombardeios sobre a Alemanha, a vitória aliada na África e a conquista também da Itália e também, né, como símbolo também dessa vitória dos aliados, a gente tem o dia D, né, a invasão da Normandinha, aí, esse dia D de 1944, que mostra aí a retomada, né, da França, expulsando então aí esse exército dos nazistas, tá bom, pessoal? E aí a gente tem também, né, saindo agora da Europa, a gente tem a rendição japonesa, né, que é o lançamento dessas bombas atômicas. Esse episódio na história é muito, né, é muito importante que a gente discuta, porque, na verdade, a guerra já estava praticamente ganha, né? Os Estados Unidos ele não precisaria lançar essas bombas dentro dessa questão de ganhar a guerra, mas essas bombas elas foram lançadas, né, também na perspectiva de mostrar o poderio bélico americano, né, de legitimar o poder. E os Estados Unidos lançam, né, essas duas bombas em Hiroshima e Nagasaki em agosto, mostrando pela primeira vez, né, para a humanidade a potência da bomba atômica, tá, pessoal? E a gente tem mortes momentâneas, aí, instantâneas, né, naquele momento de mais ou menos 160 mil pessoas, tá bom, pessoal? E aí a gente tem várias questões também de doenças, né, radiação nuclear, que se tem por conta aí dessas bombas atômicas. Aí depois a gente vai discutir melhor quando nós formos discutir sobre a Guerra Fria. E aí, então, vamos para o nosso Exercitando uma Questão do Enem de 2012. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia, o autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que, em tempos de guerra, um gibi de um herói com uma bandeira americana no peito, aplicando um sopapo no firro, né, só poderia ganhar destaque e o sucesso não demoraria muito a chegar. Pessoal, aí a gente tem que olhar, né, a capa aqui do Capitão América, né, que está dando aí um soco no Hitler, né? Então vamos lá para o enunciado. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra a Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, o poder soviético durante a Guerra Fria, o movimento comunista na Guerra do Vietnã, o terrorismo internacional após o 11 de setembro de 2001. E aí, pessoal, qual é a nossa alternativa correta? Claro que a gente tem aí, né, pessoal, o B, os regimes totalitários na Segunda Guerra Mundial, né? O Capitão América, ele se torna esse símbolo aí de heroísmo dos Estados Unidos contra, então, o nazismo, ok? Pessoal, então não esqueça de acessar a nossa plataforma, estude esse assunto mais a fundo, né? Segunda Guerra Mundial é um assunto muito importante na história, pesquise mais sobre a temática e até a nossa próxima aula. Tchau!